Esparta, situada na península do Peloponeso, era uma das mais importantes cidades-estado gregas. Em Esparta existia uma diarquia, ou seja, havia 2 reis. No entanto, o seu poder era muito reduzido, limitando-se a comandar o exército e a organizar o culto religioso. Esparta era governada pelo Eforato, um órgão político constituído por 5 éforos eleitos pela Assembleia Popular. Portanto, na prática, Esparta era uma oligarquia, um regime político em que o poder está nas mãos de um reduzido número de pessoas. À Assembleia Popular, ou Apela, podiam ir todos os cidadãos de Esparta, e era aí que as leis eram votadas. Antes de serem apresentadas à Apela, as propostas de lei eram preparadas por outro órgão político, a Gerúsia. Os cidadãos em Esparta eram de origem dórica e eram proprietários de terras. No entanto, a sua vida era dedicada exclusivamente ao exército. Estima-se que fossem apenas cerca de 5% da população da cidade e eram os únicos que tinham direitos políticos. A população de Esparta era constituída ainda por outros 2 grupos. Os periecos eram homens livres, mas não tinham quaisquer direitos políticos. Dedicavam-se ao artesanato e ao comércio. O outro grupo era constituído pelos ilotas, servos que se dedicavam à agricultura. Atenas era outra grande cidade na Grécia Antiga. Situa-se na península da Ática. Em Atenas, o regime político era a democracia direta porque todos os cidadãos podiam ir à Eclésia votar as leis. Os projetos de lei eram preparados na Bulé e os crimes eram julgados na Elieia. A cidade era governada pelos 10 estrategos, que eram os únicos que eram eleitos. A democracia ateniense era limitada porque apenas os cidadãos, cerca de 10% da população, tinham direitos políticos, contrariando o princípio da igualdade existente nas democracias atuais. As mulheres, os escravos e os metecos não tinham quaisquer direitos políticos. Os cidadãos eram homens livres, maiores de 20 anos, filhos de pais atenienses e com serviço militar cumprido. Os metecos eram estrangeiros sem direitos políticos que se dedicavam ao comércio ou ao artesanato. Os escravos eram o grupo mais numeroso, sem quaisquer direitos, que realizavam um trabalho mais difícil e pesado.